Fala galera, Silas Fernandes chegando com mais um episódio aqui do Despluga Podcast. Então, vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, que é de suma importância a sua inscrição. Sempre trazendo aqui grandes convidados com grandes assuntos que pode revolucionar o seu entendimento, a sua consciência. Então vem chegando, eu tenho certeza de que o conteúdo daqui é um conteúdo de qualidade e que vai agregar muito valor a cada um de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom, muito massa, que está muito em alta e tem algumas polêmicas a respeito aí sobre o assunto de hoje, mas eu tenho certeza que vocês vão elucidar todas as suas dúvidas, porque o cara que está aqui hoje, o cara que irei conversar hoje é especialista no assunto. Mas antes de passar aqui a palavra para ele, eu quero falar da Ideias de Mari DF. Você que está chegando agora a Páscoa, então se você ainda não presenteou a sua amada, o seu amado, filhos, avós, tios, mãe, pai, você está perdendo tempo. Corre lá agora mesmo no Instagram, @ideiasdemaridf, e já adquira lá a sua lembrança personalizada para presentear a sua pessoa amada. Bora lá, sem mais delongas. Estou aqui hoje com um cara, gente, ele é sensacional. O cara tem uma visão de liderança aí, estratégica, da TI, da tecnologia, com entregas de resultado, tem uma trajetória sólida na tecnologia, cibersegurança e no que tange a transformação digital. Ele une inovação e performance e parcerias que realmente pode mover o ponteiro do seu negócio. Então, o cara é estrategista e super capacitado nesse assunto. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre cibersegurança, vamos falar sobre também a revolução da inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, Alisson Pacheco Corado. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Silas. Valeu pela oportunidade. Que bom estar aqui com vocês do Despluga. Pra gente é um momento muito especial e muito gratificante estar aqui contigo, que é meu irmão, né? É isso aí, tamo junto. Passagem. Então, antes de mais nada, Alisson Pacheco, antes de ser o cara da TI ali, né, de ser um executivo, o cara que hoje está aí, né, galgando, temos 20 e poucos anos, né? Vamos ser mais exatos, né? 22 anos de carreira, de estrada aí na área de tecnologia, começados lá quando era pequenininho, ainda desmontando os carrinhos de controle remoto, massa, desmontando TV, querendo trocar fusível de TV, né? Aquelas TV de tubo. Começou ali, né? Essa curiosidade desde pequeno. Muita coisa a gente desmontava, não conseguia montar, né? Ou montava e desmontava, sobrava peça, quem nunca? Sim. E, cara, passei pelo curso de datilografia, né? A tecnologia do momento, naquele tempo, era a máquina revolucionária. A máquina de datilografia da Olivetti, né? Não sei, desculpa falar o nome do fabricante, mas sim, pode ficar à vontade. Basicamente isso. Cara, muito legal. Comecei ali com os cursos do Senai de datilografia, com a máquina manual. Começou a modernizar para a máquina elétrica. Sim. E aí veio a era da computação ali no meados da década de 90, ali 97, 98, meu primeiro computador, aquele que ficou amarelo. Sim. Windows 98, 95, a gente passei por Windows NT, essa revolução do boom ali do bug do milênio, 99 para 2000. Massa. Foi aquela situação, né, de virada de chave, né, do famoso bug do milênio que deixou muita gente doida, né? Sim. E foi a virada de gerações também, né? Geração, os milênios, geração Y, é nós, sou da geração Y. Ah, tá. E veio com isso daí o grande advento da tecnologia, né? O início dos anos 2000. E foi onde a gente vai crescendo junto, né? Eu digo que costuma ter até uma galera que fala que nós, né, que nasceu ali no final da década de 80 e tal, sim, a gente passou por 5 décadas, né? Sim, justamente, acaba se tornando a geração que viu, né, toda a evolução da tecnologia. Que a gente pegou ali, a galera, a gente é da fase analógica do mundo ali, brincou na rua, sim, brincamos, né, de
pô, pique-pega, esconde-esconde, ficava na rua até 6, 7 horas da noite. Você que vem lá do Goiás, viveu até mais do que eu, que aqui a gente já, em Brasília, já não tinha tanto. É um pouco mais restrito, né, aqui em Brasília. Mas a gente brincava até às 18 horas ali na rua, pô, jogamos bet, né, que muitos outros estados chamam taco. Sei lá, várias brincadeiras de rua, ficava na esquina contando os causos, história, andava de bicicleta, coisa que a gente não vê mais hoje em dia, né? Sim. Então a gente passou por essa evolução. E eu digo-se de passagem, veio ali, né, igual eu falei, curso de datilografia, curso de montagem e configuração de micro pelo Senai e outras empresas aí que disponibilizavam os cursos. Massa. E até ir para programação. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Passou pela Microlins? Microlins não, mas eu passei por uma outra tão forte aqui no DF que muita gente passou, chamada New World. New World. Se não for na Microlins, foi na New World. Exatamente. Passei pela New World, eu acho que o meu primeiro curso oficial Microsoft, inclusive uns caras, né? Eu chamei um amigo, Jonathan. Cara, foi meu primeiro curso de Office 97. Sim. Caraca, velho, você tá doido. Cara, hoje ele é um grande DBA, o cara querido, Jonathan, um abraço pra ele, inclusive aí. Tá em algum órgão da Esplanada. Foi meu professor e amigo hoje. Cara, a gente tem hora que aquele momento saudosismo, né? Sim. Poxa, muito fera, cara. Fazer uma pergunta pra você aqui. Você sente saudade daquele tempo, Alisson? Cara, eu sou muito saudosista. Eu sou muito nostálgico. E, assim, eu gosto de lembrar para essa galera que tá iniciando. Que hoje, assim, eu tenho um programador hoje, amigos, já fui até líder dele em algum momento, cara que... Poxa, o cara tem 20 e poucos anos, 18 anos, né? Vamos colocar que tem liderados aí dessa idade. Que o cara não escovou bit com Windows com placa de fax modem, né, velho? Sim. E, cara, pra mim, assim... Eu ostento com isso porque a gente pegou esse grande... Conhecimento, né? Bagagem mesmo. É porque assim, hoje eu falo pro meu filho. Eu digo, o Mike, pô, ele vê o computador dele, eu digo assim, cara, ele fica reclamando de lentidão, né? Aí eu falo assim, nossa, eu esperava meus pais dormir meia-noite para poder pegar um pulso da internet, né? Para cobrar só um pulso de meia-noite às 6 horas da manhã. E o cara tem uma fibra ótica na mesa dele e tá reclamando. É verdade. Então, mas assim, é um bug geracional mesmo, né, cara? Porque hoje em dia eu até incluo nós também, porque nós tivemos que nos adaptar à nova realidade. E é bom, é confortável, né? E se demorar um pouquinho a internet, a gente já fica sem paciência, já... Eu digo que a geração Y, né? Ela é muito imediatista, né? Mas porque já nasceu com a DSL em casa. Então a gente que vem de lá da internet de escada, a gente sabe o que é esperar. Então, a gente sabe o que é esperar um dia para baixar uma música. Nossa, a gente sabe. Caraca, velho. Um dia. Olha aí, Mari. A gente sabe que dia para esperar baixar a música. Às vezes até mais. A gente usava alguns mecanismos de busca, né? De ficheiro naquela época. Que, cara, era 24 horas ou mais para baixar aquela música que a gente queria ouvir. E assim, às vezes não cabia. Lógico, disquete não cabia, né? Era um pendrive de 512 mega. Caramba. Então, assim, as pessoas do imediatismo que hoje tem a música no stream, cara, não sabe o que passamos para chegar nesse nível, né? Sim. Que estamos hoje. Hoje a gente a gente tá falando aqui algum IA, algum cookie tá pegando e daqui a pouco a música começa a aparecer na propaganda aqui pra gente. Sim, então, é verdade. Assim, para chegar nesse nível de experiência de usuário, para mudar esse modelo de comportamento, cara, muita coisa passou. Sim. A gente, para formatar uma máquina, era, sei lá, 10 disquetes, 2 CDs. Sim. Hoje, cara, a gente baixa que resolve o nosso problema. Não precisa de mais nada, porque tá tudo na nuvem. Sim. Qual a diferença do Harrison, né? Que iniciou ali na tecnologia, o cara que desmontava tudo para poder montar, estava despertando ali sua paixão voltada a essa área de tecnologia, para o Harrison de hoje. Você acha que hoje você se sente preparado devido a ter passado por todo esse processo da evolução tecnológica? Silas, com certeza, cara. Com certeza. Assim, acho que evoluir é preciso, né? E faz parte, né, da nossa... da evolução humana mesmo, né? Uhum. Então tudo serviu de aprendizado.
não adianta a gente ficar... às vezes o saudosismo é legal, porque você contar a história pro meu filho é uma coisa. Sim. Eu estar numa mesa de negociação é outra. Sim. Conta. Mas, cara, olhar para trás e ver o que a gente está hoje, assim, é muito legal. Esse processo de transformação. Porque eu sou muito apaixonado por tecnologia. Desde a época que eu desmontava uma TV e não dava conta de montar novamente, sim, até hoje ferramentas de cibersegurança, um firewall complexo, uma console cheia de nuances. É satisfatório você ver de onde a gente saiu e onde a gente está. Sim. Igual, e ver toda essa evolução. Eu tenho muito CD guardado de fotografia, música. Virou colecionador. Eu sei que eu sou vintage, mas assim, eu me amarro nisso. Sim. Mas, cara, ao mesmo tempo você ter uma plataforma de streaming aqui pra você baixar aquele artista que você gosta, aquela música que você curte em real time, não tem preço. Sim. E como você vê, qual a sua perspectiva, Halisson, em relação à questão do avanço da tecnologia com inteligência artificial? Você acha que a nossa geração, que a gente está passando por isso também junto com essas novas gerações que estão nascendo aí, você acha que nós estamos meio que perdendo espaço para a inteligência artificial? Qual a sua visão a respeito? Silas, eu sou um grande defensor da tecnologia. A gente não está perdendo espaço para a IA. Sim. O que a IA veio? Ela veio para ajudar em muitos gaps. Exemplo, tá? Você não vai perder seu emprego para uma IA. Você vai perder se você não souber operar a IA. Sim. Porque para ter uma inteligência artificial que funcione em plenitude, ela tem que ter operadores. Sim. Assim como toda tecnologia. Então, assim, você vai ter que mudar o seu conceito em algumas coisas. Ela não vai tomar o teu trabalho. Ela vai te ajudar no seu trabalho. Sim. Talvez, pessoal, vamos entrar num que política aqui, mas impossível não entrar. É verdade. O sindicalista vai falar que o empresário ele vai querer mais produtividade. Mas é normal, cara. É o curso natural das coisas. Sim. Se hoje você tem ferramenta para a gente chegar ao patamar que estamos hoje, cara... É evolução. Sim. Então você vai ter que ter pessoas para operacionalizar aquilo. Então a IA ela não vai tomar seu trabalho. Ela vai melhorar o seu trabalho e vai fazer com que você evolua junto com ela. Sim. Ou seja, quero falar com você agora que está nos acompanhando. O negócio é o seguinte, ou você domina a inteligência artificial, ou ela vai te dominar. De certa forma é. Sim. E assim, cara, tem as pessoas que ficam, a IA vai dominar o mundo. Cara, IA, antes dela dominar o mundo, ela tem que ter alguém que domina ela. Sim. Isso é coisa de filme, né? Sim. Tá, ok, beleza, física quântica ali, tá, vai ver pelos nerds pra falar, teoria de conspiração. Cara, até chegar nesse nível aí, vamos pensar no agora, deixa o futuro aí Não, mas os estudiosos. Só no agora, por exemplo, eu tenho certeza que a maioria do nosso público que está nos acompanhando agora já usa ChatGPT. Com certeza. É o queridinho do momento. Sim. Né? ChatGPT e tantas outras ferramentas aí de inteligência artificial também que acaba ajudando muito. Por exemplo, hoje em dia você consegue fazer música com inteligência artificial. Né? Roteirizar qualquer teatro. O Autotune está aí para isso, né? Né? Então, assim, às vezes por isso que desperta muito o medo de muitas pessoas de perder este espaço, né? Inclusive, foi ano passado, se não me falha a memória, não sei se você chegou a ver a reportagem, dos atores lá do Hollywood fizeram um protesto, uma greve, por conta dessas questões de inteligência artificial. Né? Então tem esse receio, esse medo de perder o espaço, né? Cara, é um assunto muito legal, Silas, isso daí. Vamos falar. Eu não gosto muito de falar de trazer política para alguns temas, mas acaba que é impossível, né? É inevitável, porque tudo caminha para viver a diplomacia, ela depende de política e etc. A gente passou, nas últimas eleições, por uma avalanche de deepfakes, né? Que é justamente isso que os atores de Hollywood têm batido na tecla. A gente tem sofrido muito essa questão, né? Tem muito hoje... Você tem que separar o que é verdade do que é falso. Sim. E é complicado explicar para minha mãe, lá em casa, para minha tia do Zap, que aquilo ali não é verdade, aquilo ali é manipulado. É complicado, porque assim... Diga-se de passagem, casa de ferreiro, espeto de pau. A gente não consegue, muitas vezes, falha minha, né, humana, de não conseguir
ensinar de certa forma, do jeito que teria que ensinar. A gente ensina para um estranho, mas por dentro de casa é um pouco mais complexo. Mas, poxa, minha mãe já pegou o vídeo de, sei lá, fulano, um exemplo que bem esdrúxulo, que assim, eu não quero entrar no mérito se foi ou se de fato é uma fake news. Mas o Dória lá fazendo sexo com aquelas mulheres. Cara, hoje a gente tem ferramenta que eu pego uma foto sua aqui e coloco você fazendo coisa que você não estava fazendo. Sim. E solto na rede. Sim. Então, assim, a gente está nesse nível de perfeição na indústria gráfica, sabe? Então, eles estão reivindicando isso. Mas, cara, é impossível, né? Um ator de Hollywood querer um nível de realismo para ficção que ele implanta pra gente sem esse tipo de tecnologia. Sim. E é assim, cabe a gente buscar e averiguar se aquilo ali de fato é um fato ou se é um fake. É verdade. Porque assim, a gente está passando por esse momento, a gente viveu, né, eu e você militamos pela nossa ideologia, cara, e a gente viveu fake news. A gente até compartilhou fake news em algum determinado momento. Sim, pela paixão que nos move, e é o que acontece. Hoje, a IA, ela tem esse poder, né, para o mal e para o bem. Então, sim. Uma coisa que eu observo bastante, Harrison, a respeito disso, que é muito questão também da resiliência. Por quê? A IA veio para ficar. Não tem como retroceder. E assim, o mundo, querendo ou não, com os avanços da tecnologia, nós temos que nos readaptar. Né? E nos últimos dias tem se falado muito sobre guerras cibernéticas, né? Que inclusive existem até pessoas, né, que vêm com umas teorias, né? São teorias, tá, gente? De que já houve, ou está começando agora, uma terceira guerra mundial por meio, né, da cibernética. O que você tem a dizer a respeito disso? O que você pode trazer aqui pra gente a respeito? Cara, hoje a gente vive em função de um insumo. O petróleo é talvez o insumo mais valioso, né? Cara, mas hoje dados, ele se tornou novo petróleo. E que dados ele gera para um governo, para uma nação? Poder. E poder gera o quê? Governantes. Gera os novos governantes. Então, quem tem a conciliação de dados mais precisa, ele consegue ter uma tomada de decisão mais eficaz, mais pertinente. E quando a gente fala desse tipo de guerra, a gente já vive essa guerra fria silenciosamente. A gente está aí presenciando duas gigantes da tecnologia, duas big techs, que é o ChatGPT e DeepSeek, um da China e um dos Estados Unidos. Quais são as duas maiores potências geopolíticas hoje do planeta? Os dois. Sim. Então, já estamos vivendo isso. E, cara, sobre essa questão de guerra cibernética, a gente está vivendo isso a todo tempo. Enquanto a gente está conversando aqui, milhares de dispositivos estão sendo atacados, silenciosamente. Tudo mudou, Silas. O modelo de compra, a IA, ela consegue hoje prever o que você vai pensar, de acordo com o seu comportamento. Então, hoje, os grandes varejistas, os grandes fabricantes, eles já sabem o público-alvo dele através do nosso comportamento na internet. Você está cansado de saber, você está conversando aqui, você quer comprar um carro, passa ali, a gente sai do ar, começa a aparecer um monte de propaganda do carro que você comentou. Nas redes sociais, é incrível isso. Então, assim, a gente já vivencia essa guerra fria silenciosa. Eu costumo dizer, né, para reunião de cliente, até em rodada de amigos, né, que a gente também tem um Rebootcast lá, segue lá, pessoal, Rebootcast nas nossas redes. E o nosso é mais nichado, né, mais para a galera da cibersegurança mesmo. Então, não é se você vai ser atacado, é quando você vai ser atacado. Caramba. Porque assim, a gente está exposto, cara. Alisson, não tem como a gente viver de forma anônima. Cara, vai morar na roça. Não usa o WhatsApp, não usa Instagram, Facebook.
de todo jeito você vai estar sendo rastreado. Despluga de tudo. Literalmente. Né? Mas mesmo assim, cara, não tem como você... Isso é utópico. Não tem como você viver hoje desconectado. Isso é verdade. Porque assim, você vai morar lá na roça, mas alguém vai fazer uma transação através de você. Você precisa ir no banco. E, cara, hoje você consegue fazer alguma coisa no banco de forma analógica? Verdade. Não tem como. Não existe. O analógico, ele virou vintage, mas assim, vintage pra gente contar a história pro... Hoje o meu filho, eu sento com ele todo dia no café, ele me faz umas perguntas, eu falo, meu filho, não reclama disso não. Porque determinadas coisas, você não sabe tanto que a gente lutou pra chegar onde tá. Porque a minha TV às vezes tá lenta, Sim. porque ele quer assistir alguma coisa dele do Roblox ou do Minecraft. Sim. Tá lento. Ele fica putecido da vida. Cara... Hoje você tem internet sem fio. Sim. Pra gente chegar nesse nível, você não tem noção. O tanto de cabo que eu passei na vida pra poder a gente ter uma conectividade. O rolê que foi. Então, assim, a gente tá partindo igual, como um dos nossos temas principais é IA e cibersegurança. Cara, hoje a gente não usa mais o Google, que o Google ele traz 1 milhão de informação que, cara, nem serve pra nada. Sim. Você pergunta no chat GPT, ele traz exatamente o que você perguntou. E todas as fontes ainda, né? Então, ele assim, puxa do Google todas as fontes que veio cada assunto. Esse tipo de informação já faz parte dessa guerra. Sim. Dessa Guerra Fria. Então, hoje a gente está vivenciando essa disputa de poder entre DeepSeek e chat GPT. É por isso, cara, geopolítica. E assim, a China hoje já domina... Diga-se de passagem, vai ter gente que me chamar de maluco. Mas a China hoje já domina uma boa parte desse mercado. Sim. Mas você acredita que a inteligência artificial pode ser uma bomba atômica mais poderosa do que esses grandes armamentos que tem, um exemplo, Estados Unidos e entre outros? Porque, de fato, as pessoas têm até a tal teoria do apagão mundial, né? Cara, assim, você pode usar a tecnologia para o bem e para o mal, como eu disse anteriormente. Cara, se você tiver o controle, se tiver, por exemplo, hoje a gente tem atacante inserido dentro de grandes corporações, né? Vamos falar aqui de uma indústria que domina metade do mercado hoje. Por exemplo, vamos pegar uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola, a gente sabe, eu trabalhei lá dentro de uma das franquias, a gente sabe como é que é tudo bem organizadozinho. Sim. A questão do xarope, de onde vem, tá, até o processo de fabricação, tem toda uma cadeia, né? Vamos supor que o atacante consegue invadir ali a linha de produção e mudar alguma coisa, colocar o xarope com a dosagem a mais ou menos, ou lá na cadeia de COP, lá na logística ele alterou o açúcar e colocou um ingrediente prejudicial, letal, diga-se de passagem. Cara, é isso. É esse tipo de informação, é esse tipo de mudança que pode interferir e trazer uma tragédia aí em massa. Então, assim como grandes corporações como Coca, Pepsi, cerveja, a gente recentemente teve uma cervejaria em Minas Gerais que matou um monte de gente durante o carnaval. Caramba. Vai saber se aquilo foi um ataque ou se foi um erro humano. Todo ataque cibernético se dá primeiramente por conta de um erro humano, tá? Eu posso estar eu posso estar equivocando em alguma coisa aqui, mas existe 3 pilares na tecnologia, que é processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia ela só vai funcionar se tiver pessoas bem treinadas. Sim. Que é questão de cultura, é questão de treinamento. Porque assim, é igual o lembro que eu te falei, não é quando você vai ser atacado, não é se você vai ser atacado, é quando você vai ser atacado. Porque é a maneira de como você usa o sistema da tua empresa, a tua informação. Quando você aceita os cookies colocando os seus dados lá, você já está colocando o seu dado na rede, cara. Sim. E a partir daquele momento já era. Tá na internet, esquece. Isso daqui, passível daqui a fraude. 1000 anos as pessoas vão voltar. Olha o que o Alisson falou naquele podcast lá no Despluga.
Então, a gente tem que saber bem como usar a tecnologia. Sim. Então, esse tipo de informação, ela pode... A gente tem uma área dentro da cibersegurança chamada gestão de identidade, que trata justamente isso. Né? As grandes empresas hoje, ela tem muita tecnologia, mas não adianta você ter milhões investido em tecnologia se você não tem pessoas capacitadas para usar a tecnologia. Se eu vou trazer uma informação da empresa para a minha roda do happy hour, sim. Se eu vou tirar uma foto aqui de um laudo técnico e colocar no meu celular, cara, isso é vazamento de informação. Sim. E aí hoje, com a quantidade de cookie, a quantidade de como é que eu posso te dizer de forma bem clara para você entender? Cookies mesmo. O atacante, ele tá dentro do nosso celular, na nossa câmera, no cookie da internet do nosso cadastro da tua ferramenta de compra ali. Eu não quero falar o nome. Sim, mas sim. Pô, você utiliza a plataforma de marketplace A, a plataforma de até marketplace redes sociais, B. Por exemplo, né? Então, a partir do momento que você tira uma foto e coloca numa nuvem, se tua nuvem não for protegida, você está vulnerável. Sim. Então é isso que eu tô querendo te dizer. Cara, não adianta. Se você não tiver pessoas treinadas, pessoas aculturadas, que não pode, aquele tipo de ação, aquele tipo de movimento, ele está colocando em risco a tua empresa, o teu negócio, até você mesmo, a gente vai viver isso. Ou seja, é uma inteligência artificial que pode ser usada tanto para defesa quanto para ataque. Aí acaba, de fato, uma guerra de inteligência artificial. Qual é a mais... A inteligência artificial ela vem para organizar e orquestrar sim. tudo isso. Né? Tem outros dispositivos para poder buscar essa penetração. Como, por exemplo... se você usa o iOS e utiliza um aplicativo que não é um aplicativo oficial da loja da Apple. Sim. Se você usa um Android e você tá lá baixando aquele aplicativo, insiste em utilizar ele com todos os riscos possíveis e imagináveis que a plataforma tá falando. Ó, se você baixar esse aplicativo aqui, você terá sérias consequências. A partir do momento você tá expondo a tua vida ali. Então, você acha que a privacidade, no meio de tudo isso, pode se tornar um luxo? A gente perder o controle dos nossos dados? Na verdade, cara, eu acho que todo mundo aqui já perdeu. Todo mundo que está nessa sala aqui já está com seus dados expostos. Sim. Porque a partir do momento que a gente tem uma caixa de e-mail, que inclusive o Google recentemente ele foi atacado e teve todos os dados expostos. Então, assim, não adianta falar assim, a pessoa falar, eu não tenho meu dado exposto. Cara, ele tá mentindo. Porque eu não sei se você se recorda, mas algum tempo atrás a Anitta teve suas fotos expostas. Porque todas as fotos dela tá ali. Que o usuário de Apple utiliza o iCloud, o usuário de Android utiliza o Google Drive. Cara, se esses Big Techs foram atacados e tiveram seus dados vazados, quem é você, Silas? Desculpa. Sim. Não menos importante que eu. Mas quem é você para se dar o luxo de falar meus dados não estão expostos? Então, assim, essa é uma pergunta que não tem luxo, não temos mais esse tipo de luxo. Que as pessoas, né, pública hoje tem seus dados expostos. Imagine a gente que é anônimo, que consome. Sim. Que estamos na base da pirâmide. Obviamente que aquelas pessoas, por exemplo, que são muito ativas na internet, né, utilizando e, como você até falou, né, aceitando todos os cookies, né, aceitando, não lê também as informações, vai baixando uma rede social, aceita tudo sem ler o que as regras, né, as diretrizes ali que aquela plataforma traz. O Instagram, que é uma das plataformas mais usadas hoje em dia, acaba deixando ali todas as suas informações, né? E, inclusive, recentemente também teve até uma questão sobre a sua localização, né? Pessoas falam, quando for postar, não postem de imediato o local onde você está, mas, querendo ou não, pelo celular, pelas ativações que tem no nosso celular, querendo ou não, acaba expondo até onde você está. Você pode estar lá em Taiwan.
vão conseguir te encontrar, né? Por meio da tecnologia, desse avanço. É isso aí mesmo, cara. É muito. A gente está vivendo uma era de. E como a gente está vendo esse advento, a gente está no momento do advento das IAs, elas treinam o nosso movimento, né? Uhum. Um exemplo, você tem uma conta no banco. Sim. Todo mundo tem aqui. O banco hoje ele consegue saber se é você mesmo que está sacando, se é você que está utilizando através do quê? Da maneira do seu comportamento, né? O tipo de comportamento que você utiliza para usar o seu aplicativo do banco. Por exemplo, o Silas, ele faz determinadas compras no horário comercial, vamos supor, né? A gente está acostumado a comer um dogzinho ali às 9 da noite. Sim. Então, passou das 9 da noite, como você não é um cara de balada, você não vai gastar nada de madrugada, né? Sim. Você não vai fazer uma compra de R$1.000 2 horas da manhã. É uma compra atípica. Sim. Então, por que os bancos hoje ele já tem esse nível de maturidade? Porque eles constatam, peraí, isso daqui é um movimento atípico. Esse não é o Silas. Sim. Aconteceu comigo recente isso, sabe? Eu acordei, abri o meu WhatsApp e estava lá a mensagem do banco falando que meu cartão havia sido bloqueado porque fizeram uma tentativa de compra em São Paulo, em uma boate. Aí, tipo, o Silas, né? A inteligência artificial já... Chat GPT, gente. Eu até comentei aqui nos bastidores com o Halisson. Eu perguntei esses dias atrás, você pode fazer esse teste aí agora mesmo. Entra no Chat GPT, se você tem o costume de usar, e pergunta tudo sobre você. Ela vai descrever tudo sobre você. Sim. Tudo. Sim. Até, pra você ter noção, até cor. A minha cor preferida, ela descreveu até isso. Eu fiquei assim de cara, sabe? Aí é aquela questão, né? Você tá falando, se você tem seus dados, você tem uma rede social, você tem cara, se tá na internet hoje, você tem um e-mail, ele vai trazer para você as suas informações, né? O modelo de comportamento, né? Então, sim. Assim, é isso, cara. Por isso que, assim, leia as privacidades da rede que você tá. Recentemente o Instagram mudou, né? As suas leis de diretrizes, né? Sim. Até por questão de política. Porque às vezes você não lê. E ninguém lê. Eu não leio, você não lê. Cara, quem é que lê? Quem é que lê? Desde os primórdios, a bula dos remédios lá. Quem lê? Não lê. Né? Ninguém lê. Se falar que lê, cara, se os caras tá... Hoje o que pode ter, os mais conservadores, ele vai falar bem assim, me traga aqui a política de privacidade de determinada rede de forma resumida em... Que é o tipo de que eu até aconselho, né? Você usar a IA a seu favor para te destravar com a tecnologia, te destravar com algumas coisas. Cara, saiba fazer a pergunta certa para ela, que ela vai te responder. Verdade. Não faz uma pergunta aberta, não, que ela vai te trazer também um monte de baboseira, assim como o Google, né? Isso é verdade. Então, assim, traga de forma resumida, em 20 linhas, a política de privacidade daquela determinada rede, de determinado dispositivo, de determinada algo que você for utilizar. Ele vai trazer. E aí, assim, você vai... através dos principais tópicos, né, de forma resumida, sim, você vai conseguir se atentar. Opa, pera aí, essa rede aqui vai expor minha foto lá para os chineses, para os indianos. Nada contra eles, tá, gente? É só porque sim, esse tipo de... exemplificando, né? Esse tipo de ataque surge mais pelas bandas de lá, porque eles estão, querendo ou não, tecnologicamente mais avançado que a gente. É a questão também da dominação, né? É a luta desenfreada para ver quem é que vai vir com uma IA mais poderosa, né? Tem essas... O Gemini, o Sora, que faz, gente, incrível. O Gemini, ele é do Google, né? Sim. Então, assim, há quanto tempo o Google já está com um monte de informação sobre a gente nos servidores dele? Só que o Chat GPT e o DeepSeek, eles vieram assim... detonando tudo, né? Vieram sim, passando o carro. Sim, literalmente. E como isso interfere, influencia, o Halisson, na geopolítica digital? Cara, é o que eu te falei, né? Hoje as grandes corporações, elas sabem o estilo de comportamento dos silos.
Então ela sabe te dizer, como você acabou de dar um exemplo claro. Se você perguntar para a IA, para o ChatGPT, quem é o Silas, ele vai descrever. Sim. Então você acha que essa informação o cara lá do partido A, do partido B também não tem? É o que eu te falei. O petróleo continua tendo valor? Claro que continua, mas os dados estão tendo muito mais valor. Porque assim, a maneira com que aquele grupo se comporta, ele ajuda na tomada de decisão na cadeia aqui em cima. Então é isso. Interfere sim, de fato. Na verdade, os dados hoje, quanto mais dados, ele define quem é o próximo governante, quem é o próximo, a próxima pessoa a liderar aquele grupo de pessoas e nação e etc. E tal. Eu até separei uma pergunta aqui, Alisson, que eu queria saber um pouco mais a fundo. Eu até brinquei aqui no início com o Alisson, gente, porque são assuntos que é de extrema importância. A inteligência artificial está muito em alta. Tem muitas pessoas que até com insegurança no que diz respeito à inteligência artificial, porque é algo ainda que não tem nem... É algo ainda que está sendo uma descoberta, né? A gente está meio que, apesar de já ter muitas pessoas que já estão usando a inteligência artificial há anos, existem muitas pessoas que estão começando a entrar nessa nova era da inteligência artificial agora. E com isso, no cenário corporativo, tá? Minha pergunta: o que é mais perigoso, na sua opinião? Um ataque hacker externo ou uma negligência interna com a segurança digital? Eu acabei de exemplificar, né? Processos, pessoas e tecnologia. Se esses três pilares eles não tiverem bem alinhado, cara, eu não vou te dizer, cara, porque o ataque, vamos mencionar aqui o ataque de Zero Day. Sim. Ele utiliza uma brecha de uma pessoa. Um exemplo, tá? Phishing. Você deve ter 1 milhão na tua caixa de e-mail aí. Sim. Esse é clichê, todo mundo já recebeu. Se você olhar na tua caixa de spam, até mesmo na tua caixa de entrada vai estar aí. Faça o Pix para receber a mercadoria que você nunca comprou, nem nunca entrou naquele site. Sim. E às vezes você, cara, aquele mês você sabe que não comprou, você nem consome aquele marketplace, mas tu vai lá clicar porque às vezes é subconsciente, né? Desperta a curiosidade, né, do ser humano. Ele vai lá e clica e fala assim: peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Porque, principalmente nós brasileiros, né, que tem uma cultura de querer levar vantagem em alguma coisa, a gente acaba caindo nesse vacilo. Clica naquele link. Clicou naquele link, amigo. Meu filho, já era. Então, é tudo que o atacante quer. Então, assim, é complicado eu te dizer se é o ponto A ou o ponto B. Sim, cara, sim. porque assim, é cultura. Sim. Se você tem uma equipe bem treinada, você tem pessoas bem treinadas, Silas, você é meu amigo, eu posso te dar a dica aqui, você vai... Só que você não fala isso no almoço de domingo da tua casa. É verdade. A gente não fala... Pô, a gente faz parte de alguns grupos, né? Você vê muito eu defendendo lá, gente, toma cuidado, denuncia. Sim. Por quê? Às vezes a gente deixa de denunciar, às vezes a gente deixa de colocar aquele remetente como... categorizar ele como spam ou determinadas coisas, e aquilo ali, cara, vai dar só fortalecendo. E o que eu quero te dizer? É complicado porque se os três pilares, tecnologia, pessoas e tecnologia. Desculpa, até me perdi. Processos, tecnologias e pessoas não tiver alinhado, cara, não adianta. Se tiver uma ponta solta aí, ela vai gerar uma vulnerabilidade para o ataque. Sim. E você acha que nós, meros mortais, que não tem esse conhecimento na qual vocês têm esse convívio diário ali, vocês estão sempre aprimorando, estudando e tal. Você acha que nós, meros mortais, estamos preparados até mesmo psicologicamente para viver essa nova era? Cara, porque assim, fato é que os avanços estão muito rápidos e com certeza vai surgir aqui até, por exemplo, 2030... vai surgir novas tecnologias bem mais avançadas do que as atuais. Eu vou usar um exemplo bem esdrúxulo, tá, Silas? Você já foi no estádio de futebol? Você é flamenguista como eu. Já foi no Maraca? Não, nunca fui no Maraca. Vai no Maraca, dia de Fla-Flu, um Flamengo e Vasco.
e você seja o único que não esteja com o ingresso na mão. Você não vai entrar, você vai ser entrado. Bem assim é essa questão, cara. A gente está passando por um momento, a gente está no hype do momento de transformação digital, que inclui isso. A maneira com que você se comporta com os dispositivos, que hoje a gente costuma brincar no nosso ecossistema de TI, piscou é tecnologia, né? Tem gente que abre chamado para o carinha do TI resolver o problema do ar-condicionado, porque tem uma luzinha piscando, é tecnologia. Sim. Então, se você não mudar, as grandes corporações, as grandes empresas, os grandes grupos não começarem a treinar as pessoas, cara, vai acontecer, como tem gente hoje que utiliza celular de lanterninha. Vai acontecer aquela pessoa que vai ficar para trás, mas de certa forma, se ela não se adaptar, ela vai ser adaptada de alguma forma. É o que eu te falo, não adianta. Se você não tá com o seu ticketzinho lá do ingresso do Maraca e a massa tiver querendo entrar, a magnética tiver para entrar, aí você vai entrar, só que você vai ser entrado. Tipo, não quer, vai goela abaixo mesmo, vai ter que se adaptar. E essa galera, assim, obviamente, assim, que tem pessoas que não acompanham a tecnologia, né? Até respeito, eu tenho parentes, por exemplo, que nem rede social tem tudo. Mas são pessoas que estão meio que esquecidas, alheias a tudo isso, né? E, querendo ou não, tem essa certa dificuldade. Por exemplo, nossos avós, nossos pais, que não têm essa familiaridade. Como adequar isso a essas pessoas? Cara, eu tenho... Inclusive, era um dos convidados que eu queria ter trazido junto comigo. A gente tem batido muito nessa tecla. E ele é um dos secretários de tecnologia do Ministério da Agricultura. Ou seja, tratar com a galera do agronegócio, que inclusive é uma engrenagem muito importante para o nosso país. A maioria do empresário do agro é a galera mais antiga. O pessoal da minha... Tipo, 2 gerações anteriores à minha. Ou mais. Sim. Esse pessoal ainda é da cadernetinha, amigo. Sim. Caderninho. Caderninho, fio do bigode, utiliza muito cheque. Vai falar para um gerente de área de um banco aí que ele vai ter que parar de usar folha de cheque numa região que a gente conhece muito ali, né? Do Mimoso ali, onde é a tua família, em Séries. Vai falar pro gerente de banco ali, pro gerente do... Vamos falar, acho que o Banco do Brasil, uma instituição pública, pode ser falada. Sim. Vamos falar pro GG ali, cara, você não vai usar mais cheque a partir de hoje. Você vê o pulo que ele vai dar. Sim. Porque o senhorzinho que produz leite na ordenha dele, cara, ele utiliza o cheque ainda para negociar o leite, para comprar o boi para vender, ele recebe. Então, cara, é complicado, mas existe. Só que assim, é processo natural, cara. Talvez daqui 10 anos não exista mais, porque organicamente essa pessoa vai deixar de existir, né? Que ninguém que vai virar um Matusalém da vida do Noé. Então, eu acredito que tem política para isso. Acredito não, tem política para isso. Mas a tendência é diminuir cada vez mais, Silas. Porque assim, hoje dentro do banco, dentro de vários negócios, tem os remanescentes, né? Tem os retardatários, né? Diga-se de passagem, que são conservadores e tal. E essa galera, ela tem o seu lado ali expressivo, tem gente que olha por eles. Mas, de certa forma, a gente está caminhando para igual telefone em casa. Você tem? Ninguém tem mais. Ninguém tem mais. Quem então, é que assim, tem? são tecnologias obsoletas que, assim, é custo natural da vida, cara. Ainda tem a demandinha dele pequena, mas a tendência é deixar de existir, cara. E essa nova adaptação. Aí é esse processo que eu falo, cara. A gente tem que se adaptar. Infelizmente, a gente vai ter que ter paciência com os nossos pais, com os nossos avós, de explicar determinadas coisas, mas acredito que a gente vai caminhar para determinadas coisas se tornarem aí extintas, obsoletas. Como se diz, é uma nova reeducação, né? É porque assim, hoje em dia, crianças, por exemplo, eu tenho minha sobrinha está com 12 anos. A bichinha é esperta na tecnologia. Mas existem outras crianças bem mais novas que já estão ali no celular, cara, que
que sabe nos joguinhos, que sabe mexer no celular bem melhor do que muitos idosos, pessoas mais velhas. A gente entra na outra questão bem legal aí, né, cara? No nosso tempo não tinha depressão, né, cara? Não, e essa geração, a geração Z, que é os nascidos ali de 2010, né? 2010? Não, desculpa. Geração Z é os nascidos ali da virada do ano, do milênio, né? 2000 a 2010. Geração Z, geração Alpha, 2010 pra cá. E 2025 já começou a geração Beta. Já tem os betas, tá? Vou acompanhar isso daí. E eu já estou estudando, inclusive, a geração Gama. Já ouviu falar? Não. Que serão os do futuro, que vai nascer de 2040 diante. Que são totalmente especializados mesmo na questão robótica, cara. É coisa de maluco para acompanhar tudo isso, essas tendências, sabe? Eu confesso que até eu sou meio, como eu falei, eu sou meio saudosista, né? Tem determinadas tecnologias que eu até evito ficar buscando penetração, porque senão a gente fica meio pneu, né? Sim. Porque, cara, é muito louco. Essa galera, quando eu tava comentando, a gente não tinha depressão, né? Que a gente brincava na rua. Sim. Hoje a quantidade de informação, cara, eu fico dentro de casa, tem dia que o Mike me vem com as perguntas assim, de onde é que esse camarada me saiu com essa pergunta, cara? Porque assim, ele é tão tecnológico, ele é tão conectado, que se desconectar eu não sei o que vai ser do menino. Aí eu fico pensando, esse turbilhão de informação que eu acho que traz a ansiedade, sim, traz a depressão e essas doenças psicomáticas, né? Sim. Absurdas que a gente tem aí. E eu não sei, cara, como é que vai ser. Eu confesso pra você que eu evito entrar nessa seara aí, porque senão a gente acaba... Porque assim, a nossa geração, nossos pais não tiveram depressão, não tiveram ansiedade. A gente já tem, porque sim, a gente vem igual, né? A gente falou lá atrás, a gente vem desse processo de evolução. Então a gente veio, começou a consumir esse algo novo e deixou a gente meio... Não, e a geração final dos anos 80, até mais ou menos ali, o início ali dos anos 90, que eu sou de 91, então eu faço parte do início dos anos 90. Essa geração é a geração que eu até brinco, mentiram pra gente. Que falou que até os 30 anos a gente estaria bem. Tá todo mundo doido. Tá todo. Gente, eu tô mentindo. Você aí, no final dos anos 80. Tô tremendo aqui, ó. Tudo. Café, entrando no café, aqueles, né, que um pouco mais conservadores, é aqueles que estão entrando em outros tipos de coisas que não vamos entrar nesse assunto. Cara, mas, cara, é cabuloso isso. Cara, e assim, antes de eu vir pra cá, eu ia liberar o computador pra ele fazer alguma coisa e ele correndo pra lá e pra cá, igual galinha do pé queimado. E o que foi? Não, é porque eu quero jogar e eu vou entrar numa call. Eu falei, call? Eu fui falar call, bicho. Que na época eu entrei no exército em 2004, 2005, bicho, tava ali no processo de modernização, né, dos órgãos públicos. E aí, pô, eu era o departamento de ciência e tecnologia. Sim. Ou seja, era um órgão que era um modelo. Eu sou um dos primeiros militares daquela OM, né? Aham. E assim, a gente não falava call, né? Falava ligação, porque hoje em dia, sim, assim, a gente que é da TI tem um mix ali de palavras em inglês e palavras em português, né? Vou entrar numa call com meus amigos que a gente vai jogar. Meu Deus, uma call. Uma call. Oh, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Bicho, é muito doido isso. E assim, aí você tá me falando aí que tá começando a estudar da geração Gama. Meu amigo, sim, eu não aguento conversar com... Desculpe, aguento, sim. Mas assim, é complicado a gente conversar com o pessoal da geração Z, geração Y. Imagine o Beta, o Gama, o que vai ser da nossa humanidade, né? Sim. Mas assim, eu concordo que faz parte da evolução. A gente tem que estar preparado para isso. Mas também a gente tem que estar preparado para outras coisas, né? Que tudo que vem com tecnologia, tudo que vem com novo, também vem com os dissabores. Sim. Hoje a gente vive essa era de ataque cibernético e a tendência é piorar mais. A gente vive essa tendência de excesso de informação e a tendência é piorar mais ainda. E acredito que quem faz psicologia que tá bem ferrado para poder cuidar de tanta gente com problema, né? Uma demanda grande. Porque assim,
A gente ali na faixa dos 30, depois que ainda tô nos 30, posso falar. Mas a gente demanda muito, né, pra essa galera, pro terapeuta e tal. Como é que vai ser a vida deles? Talvez até um pensamento aí, ó, investimento, sendo visionário. Estudar bastante aí as doenças. Não, faz parte, né? É uma das gerações, é uma das profissões do novo século, né? A psiquiatria, psicologia, essa área aí é uma delas, inclusive também essa questão da inteligência artificial, tecnologia. Essa área, cara, são os serviços dos séculos. Eu estava até vendo um conteúdo também. Eu consumo muito podcast. Então eu gosto muito para estar antenado do que está acontecendo, sabe? E esses dias atrás estavam tendo um podcast específico aí, eles falando sobre empregos que ainda nem existem, cara. Aí você consegue imaginar novos empregos, que vai empregar essa galera que já estão se preparando, que ainda ninguém nem sonha que possa ter, sabe? E de fato existe muito isso. A gente já vive isso, né? Assim, eu fico pensando assim, eu tenho muito amigo, tenho muito parente, no Banco do Brasil, né? E é um dado que é exposto, né? O Banco do Brasil ele fechou, não tem um número exato aqui, mas X agências aí, né? Sim. Porque, cara, hoje você vai no banco pra quê? E aí, o que vai ser do caixa? Qual foi a última vez que você sacou dinheiro? Nossa! Eu não ando com dinheiro. E o que vai ser do caixa? Então, assim, a gente está caminhando para isso daí. Mas acredito que, do mesmo jeito que a gente evolui, a gente se readapta, a gente cria novos negócios. Eu defendo bastante que, lógico, né? Tem os mais maluquetes aí que falam... tem cara que hoje já tem a casa toda automatizada e acha isso muito. Cara, eu não acho legal, velho. Porque senão daqui a pouco a gente vai virar um bando de obeso. Não vai fazer mais nada da vida, porque, vai ter um robô te servindo café, te dando um banho, cara. Isso é absurdo. Eu tenho uma amiga que ela fala que ela não gosta do ChatGPT, porque ela fala que o ChatGPT ele vai fazer com que as pessoas parem de pensar. Não, cara. Aí ela fala isso. Eu falei, cara, não, o ChatGPT é uma mão na roda pra tanta coisa, cara. Porque assim, a pessoa que fala isso, cara, ela tem preguiça de ler, eu acho. Tá? Não tô falando que é o caso da sua amiga. Não, sim. Mas a minha esposa costuma falar assim: teus robôs te respondem tudo, filho, cara. Mas se eu não souber fazer a pergunta pra ele não me responde nada. Justamente. E outra, ele me responde algo que eu preciso ler pra saber se faz sentido. Eu simplesmente não copio e colo, não, cara. Então, assim, eu defendo que a IA, nesse ponto, ela vem para organizar e orquestrar toda a nossa linha de raciocínio. Ajudar, porque a gente sabe o que a gente quer. Só que tem coisas que ele organiza. É meio que um editor. Sim. A IA hoje, ele faz o papel os grandes veículos de comunicação. Talvez, deve ter o redator-chefe, mas, pra você montar um roteiro hoje com a IA, ele faz bem mais organizado. Eu vou escrever uma frase... Cara, eu sou um cara que eu aprendi a ficar chato com o português e pontuação. Mas eu, antes de mandar qualquer coisa pro público, de escrever alguma coisa, eu vou lá, cara, organiza a frase. Às vezes ele organiza besteirinha, mas organiza. Então, assim, cara, ele te ajuda a organizar o teu raciocínio. Ele te organiza. Lógico, né? Os mais preguiçosos, você faz uma pergunta lá, ele vai te dar, né? Mas a gente sabe quem é quem, né? A inteligência dá pra gente saber se a pessoa tem aquela capacidade intelectual de desenvolver aquilo, ou se... Isso é verdade. Então, foi inteligência artificial. Porque você sabe, cara. Se eu conheço você, eu conheço a pessoa, eu convivo com você. Se você falar você vinha filosofando demais. Você vinha... Rapaz... Até a sua linguagem, né? Você tem que adaptar até a questão da sua linguagem em si. Então, tem como você saber se é ou não a pessoa que está ali produzindo aquilo, digamos assim. Exatamente. Então, assim, ela veio para ajudar, cara. Ela não vai tomar seu lugar, não. Assim, ela vai tomar seu lugar se você virar uma ameba, né? Sim. Mas eu acredito que a maior IA a gente tem da gente, o nosso cérebro. E, assim, talvez ela vai se aproximar, mas ficar igual, acho difícil, tá? E, cara, é umas coisas assim em relação à inteligência artificial
Porque a inteligência artificial não tem limite hoje. Não tem, na verdade, nem regulamentação ainda para a inteligência artificial, que é um assunto também que é muito discutido, justamente pelos perigos que também pode trazer. Querendo ou não, gente, pessoas, seres humanos, né? O Harrison até trouxe aqui um dado momento, a questão do brasileiro. Nós vivemos uma cultura brasileira onde tem o quê? Jeitinho brasileiro. Então, assim, tem os espertinhos, né, de plantão, que obviamente vai usar a inteligência artificial para outros meios que não são meios bons, né? Digamos assim. E não existe uma regulamentação. O que você pode trazer sobre isso, Alisson? Para nós, no caso, até mesmo conseguir ter uma segurança, nem que seja mínima, mas que a gente consiga ter essa segurança. Qual a sua orientação acerca disso? Cara, assim, não é que a gente não tem, a gente tem. Aqui no Brasil a gente tem o Marco Civil, e a gente tem a LGPD, que vem se destacando muito forte no nosso âmbito aqui, né? Vamos falar de Brasil. Só que infelizmente, né, nós herdamos, né, trazemos uma herança horrível dos nossos antepassados, que é esse tal desse jeitinho brasileiro. Eu costumo até dizer, e falo isso com outros amigos, você quer testar alguma coisa, você quer testar alguma vulnerabilidade, deixa na mão do brasileiro, cara. Porque assim, eu trabalho com alguns sistemas, né, de corporativos aí, nos RPs, né, que eles seguem alguns padrões, né, padrão europeu e tal. Cara, e ele não foi feito, ele foi feito para uma civilização com uma cultura X. Chega aqui no Brasil, cara. Aí você, não, desculpa, né? É porque assim, uma regulamentação, vamos lá. Um país de primeiro mundo. Eu costumo dizer, entendeu? Eu não vou falar o nome do fabricante, mas quem for assistir depois vai saber de quem que eu tô falando. Mas, cara, ele foi feito para a indústria de país de primeiro mundo. Aí chega aqui no Brasil, que com esse tanto de regulamentação, com esse tanto de variação tributária que a gente tem, né, no nosso cotidiano. Sim. Cara, o analista ele fica louco com o tanto de norma que a gente tem, o tanto de nuance. Aí eu falo assim, cara, você quer testar qualquer coisa, você quer testar qualquer vulnerabilidade, você quer saber se aquele sistema ele vai para frente, traz pro brasileiro, velho. Porque assim, o nosso próprio sistema, o nosso próprio Estado, ele não contribui para que nada flua. Sim. E assim, é complicado, velho, você ter que trabalhar para algo, né, para uma bandeira que você levanta, e você tem que dar aquele jeitinho, fazer algumas manobras que o nosso Estado exige, né? Então é complicado falar de regulamentação num país como o nosso. Que a gente está vivendo. É porque acaba querendo ou não, não adianta, sempre vai puxar pro cunho político, né? Porque é a raiz. E a gente não sabe para que lado que o direito tá, né? E assim, o que é certo e o que é errado. Hoje eu não sei mais o que é certo e o que é errado aqui nesse país. A gente não sabe. Como é que a gente vai querer legislar sobre IA, sendo que a gente não sabe nem legislar sobre a gente mesmo? Porque a gente está vivendo um momento de jurídico tendencioso, né? Pesando mais para um lado do que para o outro. A gente vê 2 pesos e 2 medidas. Então, censura e tantas outras coisas. É complicado, cara. É muito complicado a gente falar que rumo a gente vai tomar. Está caminhando. Sendo que, cara, eu acho que no básico a gente não consegue. Eu acho que Chico e Francisco é tratado de forma diferente aqui nesse país. Meu Deus. Mas isso é verdade. Vamos lá. Se tudo estiver conectado, né, digitalizado, como se preparar para um possível apagão digital global? Cara, eu vou martelar aqui. Ou só é uma teoria da conspiração? Não é teoria não, cara. A gente já vive isso. Fica seu WhatsApp aí. Passa um dia sem WhatsApp. Desconecta a internet aqui pra ver se a gente vai pra algum canto. Se esse podcast aqui vai pra atingir alguém. TDAH de todo mundo ataca na mesma hora. Hoje em dia todo mundo tem TDAH. Cara, eu fico Você tem, Mari, TDAH? A minha mãe... Você tem TDAH? A minha mãe fala bem assim, cara... Porque assim, meus professores sempre falaram que eu tinha um distúrbio, né? Eu sempre fui um cara muito compenetrado, mas eu desenrolava meus deveres e ia pra turma da bagunça.
Eu era um nerd que bagunçava. Aham. E minha mãe falou assim, cara, o médico, o terapeuta do Alisson demorou uma vida pra falar que ele tinha TDAH, porque não queriam dizer que tinha. E hoje todo mundo assiste um vídeo ou um curso de alguém dessas plataformas aí. Ah, eu tenho TDAH. Cara, eu fui drogado por Ritalina uma vida quase que inteira pra pessoa ver uma notícia ali no WhatsApp. Não, eu tenho TDAH também. Falei, gente, vocês não sabem tanto que isso é ruim. Se autodiagnosticar. Se autodiagnosticar. A deficiência de dopamina é um, não, e sem problema contar, terrível, cara. sem contar uma das coisas que eu fico mais assim, a questão da romantização do TDAH. Todo mundo romantiza o TDAH. Ah, eu tenho TDAH. Como se isso fosse uma vantagem, sabia? E infelizmente a gente está vivenciando isso, sabe? A minha esposa tá ali, ela sabe como é que é a rotina de um TDAH, tanto que ela sofre. Porque assim, a gente tem uma parada que é um destaque, talvez seja um superpoder, que hoje até as pessoas estão... O Paulo Vieira até publicou alguma coisa aí recente, que os TDAHs ele tem uma arma super poderosa, né? Que é o hiperfoco. Né? Toda empresa quer alguém que tem um hiperfoco. Cara, mas depois que passa o hiperfoco, a gente sabe o cansaço que dá. Véio. Sim. Não, mas tem outro detalhe, né? Geralmente a pessoa que é diagnosticada com TDAH, que tem o hiperfoco, ele tem aquele hiperfoco voltado a um determinado... O assunto que ele gosta. O assunto que ele gosta. É aonde que tá, né? Ele controlar a dopamina... Justamente. Ele controlar a dopamina junto com a... É complicado pra caramba. Controlar tudo isso, o emocional mesmo, né? É complicado, cara. Porque às vezes as pessoas pensam, nem isso é fresco. Cara, não é frescura, velho. Não é frescura. E é por isso que não deve ser romantizado. E infelizmente... E aí assim, as pessoas falam, querem ter, que eu tenho. Cara, não tem não, pô. Tem só falta de vergonha na cara, falta de concentração. É preguiça. É preguiça de estudar, é preguiça de buscar, de correr atrás. Porque é muito mais fácil você criar algo que tá hypado, né? Ele fala, não, eu me identifico. Cara, me identifico em que ponto, cara? Sim. Então, assim, é complicado. O ser humano é tendencioso de tirar a culpa das costas, né? Na verdade... Isso é uma cultura da cultura ocidental. Isso é da cultura ocidental. Porque a cultura oriente... Eu gosto muito de estudar sobre a contracultura, né? A cultura do oriente com a cultura do ocidente. E nós, do ocidente, carregamos da culpa. E o oriente, eles carregam muito a questão da vergonha. Então, eles, por exemplo, lá eles lutam contra a vergonha. Eles prezam pela honra deles, entende? Já o Ocidente, é a questão da culpa. Tudo a gente quer tirar a culpa da gente e joga para outra coisa. É mais fácil eu falar que fui influenciado pelo Silas do que falar, não, cara, eu fiz a escolha errada. Justamente. Isso, exatamente esse é o ponto, cara. E o brasileiro, nós, né, somos do Ocidente. A gente tem a mania da carona mesmo, cara. A gente quer ter uma bengala para se escorar e falar, cara, é isso, é por conta da política, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Lula. É verdade. Eles não têm culpa de nada, velho. É você e você mesmo. É verdade. E assim, a pessoa, igual você falou da romantização do TDAH. Ah, cara, eu tenho um TDAH. Cara, eu não queria TDAH, não. É muito ruim, velho. É muito cansativo. É desgastante pra caramba. Só quem tem TDAH sabe o que é chegar em casa depois de um dia cansativo. Você ter deficiência de dopamina, gente, é uma parada tão ruim que eu falava assim, cara, você tem TDAH, não ostente isso não, porque isso não tem nada de ostentação. Não, isso, vamos olha pra câmera, Alisson, fala isso pra galera. Não queira ostentar que você tem TDAH, porque, cara, não é legal. Não é legal mesmo, é um peso tão grande que você carrega na sua cacunda que eu vou te falar. Pode colocar jumento pra carregar junto, viu? Justamente, para de romantizar, gente, TDAH, que não é legal não. Não romantiza. Deficiência de dopamina não é uma doença como tão grave quanto outras por aí. E ela causa... só quem convive sabe o tanto que isso é ruim. Verdade. Galera, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça, se inscreva no canal. Estamos chegando ao final. Passa rápido, né?
Estamos chegando ao final aqui desse bate-papo. Tenho certeza de que vocês estão se amarrando aí. Tanto assunto, né? E é um mundo de informação. Mas vocês podem acompanhar o Halisson. Ele tem um projeto também, que eu já vou passar a bola aqui para ele novamente, para ele fazer o merchan dele aqui. Sim. Mas tem uma última pergunta aqui, Halisson, que eu quero fazer para você. Diante, né? Considerando toda a complexidade dessa operação de triangulação que explorou múltiplas vulnerabilidades do dia zero. Eu estou fazendo uma pergunta bem técnica, gente. Eu até anotei aqui para te fazer essa pergunta. Do dia zero em dispositivos de iOS para espionagem. Como você avalia a capacidade atual das empresas e governos em detectar e responder a ameaças tão sofisticadas? Estamos preparados para lidar com esses ataques? Não mesmo. Não mesmo. Porque isso foi até reportagem de grandes matérias, gerando até polêmicas sobre isso. Assim, o que acontece? Vamos entrar numa... Vou tentar exemplificar aqui, tá? Para não ser técnico, eu vou falar um technical case aqui e encher vocês de palavra bonita. Cara, se você é um cara hoje que tem bastante condição, um milionário, um bilionário, né? Que a gente, como nossa moeda perdeu, perdeu força, hoje estamos vendo a era dos bilionários, né? Você tem uma Ferrari. Você vai deixar o cara que tirou a carteira, nada contra, tá? Não tô falando que a lógica de dirigir, gente, quem dirige uma Ferrari, quem dirige um Fusca vai dirigir uma Ferrari, vai dirigir. Mas tu vai deixar o cara que dirigiu a vida toda um Fusca pilotar tua Ferrari? Não. Bem assim são as grandes empresas que investem zilhões em tecnologia, deixar pessoas não preparadas pilotando teu negócio. Uhum. Vamos entrar, caralho, se você está sendo massivo em falar dos 3 pilares: processo, pessoas e tecnologia. Tecnologias são manuseadas por pessoas. Se você não tiver pessoas treinadas e preparadas para trabalhar, cara, elas vai gerar um gap que é justamente aí onde o atacante vai explorar. Eu falei, cara, o phishing. Uhum. Recentemente, né, no nosso... Começou com live entre amigos e eu trouxe um dos caras mais foda da segurança cibernética hoje do cenário brasileiro, chamado Alcion Júnior. Trabalhamos no Exército juntos, trabalhamos em outras empresas e hoje ele está não posso divulgar muito porque ele é um cara bastante restrito. Uhum. Mas ele trabalha hoje num grande player de segurança ofensiva, né? E ele é líder de CTIs e tal. CTIs é uma área dentro da cibersegurança que estuda esse tipo de vulnerabilidade. Uhum. E ele trouxe um case muito interessante, né? Dentro de um banco, a gente não pode falar o nome, mas ele ele explorou a cultura da empresa, como é que estavam os funcionários, principalmente funcionários de determinadas áreas do banco, que não pode passar informações. E ele se passou por colegas, né, com e-mails fakes, fazendo determinadas perguntas. Cara, o nível absurdo que ele teve de resposta que o atacante precisa para buscar aquela penetração, vazamento de credenciais e perguntas de cunhos sigilosos, foi absurdo. Então, cara, a gente tem que se atentar, gente. Tomem cuidado com esses e-mails falando que é o e-mail do banco, que é telefonema, WhatsApp, que é fulano precisando disso ou daquilo, com link. Não clique em link que você não confia. Se o Silas, eu sair daqui agora e falar, o Silas tá... entra nesse link aí, Alisson, meu Pix é esse aqui, eu tô precisando de uma ajuda de 50, de 100 reais porque minha gasolina acabou. Cara, desconfie. Sim. Faça uma chamada de vídeo. E tome cuidado com a chamada de vídeo também, tá? Sim. Hoje as chamadas de vídeo, principalmente pros pais, tem deepfake, tem malandro, tem pedófilo vagabundo utilizando de deepfake, se passando por coleguinha para poder induzir teu filho a determinadas coisas. Então, cara, é treinamento, cara. É só treinando, é mudança de cultura, mudança de mindset, esse nome bonitinho do momento. Sim, é o nome do momento. Vamos mudar o mindset, vamos virar essa chave, porque a gente só vai conseguir combater treinando.
Sim. E lá no podcast de vocês trazem essas dicas também que as pessoas podem... O que vocês fazem lá? A gente tem tentado trazer uma linguagem mais próximo do povo, né? Sim. Justamente para não ficar aquela coisa chata e ficar aquele bando de nerd falando de tecnologia. E é justamente isso. A nossa ideia é, inclusive, a estreia profissional do nosso podcast, que é um dos medalhões que eu queria que tivesse comigo aqui hoje, que é o Camilo Mussi, é justamente desmistificar isso, tá? Porque como é que a gente vai conseguir combater essa questão que você falou da triangulação, os ataques de zero day e tal? Popularizando. Sim. E como é que a gente vai conscientizar o meu tiozinho do Zap, a minha avó... Falando essas palavras técnicas, né? É transformando a palavra técnica mais próxima, né? Verdade. A gente só vai conseguir desmistificar a tecnologia, né? Porque eu não vou falar só de cibersegurança, porque a cibersegurança hoje ela tá se desvencilhando da tecnologia porque ela tá virando uma área de negócio. Sim. Porque a gente está evoluindo para isso. Então é falando a linguagem do povão mesmo, cara. Sim. É falar, gente, se você clicar nesse link que você não conhece quem te enviou, você vai se lascar. E é necessário, gente, que foca aqui para mim agora. Eu quero falar com você que está acompanhando. Gente, acompanhe. Vocês precisam, de fato, saber o mínimo. Eu, por exemplo, para poder conversar hoje aqui com o Alisson, que está trazendo muitas informações bacanas aqui para o nosso podcast, agregando esse valor aqui para o nosso podcast, eu tive que estudar um pouquinho, pelo menos ler, pelo menos entender um pouquinho ali. E mesmo assim eu estou aqui fazendo, eu acredito, até perguntas leigas aqui, que talvez você teve que ter a paciência até de explicar novamente, porque de fato é algo novo para nós, que nós precisamos saber pelo menos o mínimo. Não estou falando para você se tornar um especialista na área de cibersegurança, mas saber o mínimo possível para que você não possa cair nessas fraudes e não estar suscetível a isso, né? E assim, hoje a tendência é essa, tá? A gente vai ter que vai entrar na nossa cabeça, né? Eu digo na nossa, né? Tô me colocando no lugar de todos. Vai ter que entrar de um jeito ou de outro, porque hoje está tudo conectado, gente. E assim, você empresário tem que incentivar o teu colaborador a não clicar em determinados links, criar uma cultura mesmo de duvidar de tudo e de todos, porque o atacante ele tem maneiras absurdas de saber o nosso movimento. Sim. Eu vou te trazer exemplos aqui, tá? Esses exemplos tá aí na rede e é igual eu te falei, enquanto a gente está aqui conversando, milhares de corporações estão sendo atacadas. E se brincar até aqui, agora, nesse exato momento, tem um atacante escutando a nossa conversa. O atacante, antes dele causar o dano à imagem daquela corporação, ele passa de 6 meses a 1 ano investigando tudo. Ele sai escutando, ele tá pegando um movimento, ele tá treinando. Por isso que, gente, troque a senha de 30 em 30 dias. Isso é chato, ninguém faz isso. Eu tenho minha senha pra sério tudo. Isso? É sério, cara. Caraca. Porque assim, Silas, ele não tá querendo saber o que você faz ou deixa de fazer, que talvez isso é um dado que não seja tão importante para ele. Mas ele quer acesso onde você tem. Sim. Entendeu? Sim. Vou dar um exemplo simples, tá? A gente participa da mesma igreja, a gente utiliza determinadas plataformas que talvez você tenha um determinado acesso, que eu tenho também. Um exemplo, senha compartilhada de rede social. Cara, se essa senha ela é compartilhada, você tem que trocar ela, você tem que ter uma rotina de troca ali periódica. Eu aconselho, já falei isso, até comentei com o nosso amigo, cara, troca isso de 15 em 15 dias, porque não é só você que acessa. E aí você não sabe o que passa na cabeça do ser humano. E você não sabe se aquele ser humaninho também não está sendo snifado, né? Que a gente fala, que é um termo que a gente utiliza, e o atacante está escutando ele para ter algum acesso privilegiado. Então, ele não chega com a arma na cabeça te pedindo teu acesso. É através dessas coisas que a gente pensa que é boa. Ele acaba te rendendo de forma silenciosa. Silenciosa, exatamente. Então, assim, troca a tua senha de e-mail periodicamente. A minha esposa, às vezes, né? A gente tem mania, né? Da pessoa próxima ali, usa minha senha ali. Ela, quando vai usar uma senha minha, nossa, pra que essa senha? Eu falei, porque eu sei os acessos que eu tenho.
Eu, tenho um acesso privilegiado em muito lugar que, se eu for colocar uma senha simples, tô entregando facilitando, né? Porque não adianta, Silas, você gastar milhões com segurança cibernética e teu colaborador colocar a senha lá, mudar @123. Silas com S maiúsculo, sua data de nascimento. Cara, desculpa, mas hoje eu tenho IA para quebrar essa tua senha aí em 10 minutos. Ou muito menos que 10 minutos. Sim. Porque a capacidade de processamento de IA, a gente estava falando sobre isso. Ela traz respostas em real time. Imagina uma senha absurdas, né? Sim. Então, é isso. Cara, a gente vai conseguir combater os cybercriminosos com cultura. Duvidar de tudo e de todos, trocar a senha, tentar não ter tudo conectado, tentar não falar onde você está em tempo real, não usar o teu GPS em todo e qualquer aplicativo. Você não sabe por quem que aquele aplicativo foi desenvolvido. Então, assim, são coisas que você tem que se perguntar. Cara, às vezes teu GPS está aplicado aqui para tá permitido em todos os aplicativos do teu celular. Sim. Você não conhece quem desenvolveu todos os aplicativos do seu celular. Se o Banco do Brasil, que hoje é a instituição mais, assim, em termos de vanguardismo tecnológico, eu digo assim com propriedade, que eu conheço muita gente lá, é uma das instituições mais fortes, é invadida quase que o tempo todo. Quem somos nós, meros mortais? Quem é você, Silas? Desculpa. Quem somos? Eu que sou um cara da área, vira e mexe, cometo grave. Sim. Então, assim, é complicado, gente. É isso aí. Pessoas, estamos chegando ao final aqui do Despluga Podcast. Alisson, dê um alô aí final pra galera. Muito obrigado por sua presença, viu? Foi top demais. E vai ter a parte 2, com certeza. Tem que ter a parte 2. Silas, eu que agradeço, tá? Se puder pedir pro seu público seguir a gente, reboot.cast no Instagram, nosso canal no YouTube, reboot.cast também, no LinkedIn, que é onde a gente tem um maior nicho, né? A gente vai estar lançando o podcast de fato, né, de forma profissional aí nos próximos dias. Sim. A gente tá tentando demistificar, né, tirar o techniquez e trazer para uma linguagem mais popular para todo mundo entender, trazer esse processo de conscientização, trazer esse processo de transformação digital para dentro das nossas casas, que eu acho que só assim a gente vai conseguir ter uma tecnologia, né? Porque a tecnologia hoje ela é um terreno hostil, né? Sim. Porque não é todo mundo que está ali adepto, não é todo mundo que está aberto a se adaptar. Uhum. Então, é isso a dica que eu deixo para vocês. Sigam a gente nas redes sociais e estamos aqui, se eu puder agregar. Espero poder voltar mais vezes com os temas, não só de tecnologia, né? A gente pode falar de outras coisas também. E muito obrigado pela oportunidade, Silas. Eu que agradeço. Show demais. Top demais. Tamo junto. Muito bom. Galera, ficamos por aqui em mais esse episódio aqui do Despluga Podcast. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe. E não se esqueça, se inscreva no canal. Até mais. Próximo episódio. Fui!